de Miami. Bom, um dia muito triste hoje, mas extremamente triste hoje, com a morte do roupeiro Ricardinho do Independente, né? O Everson Ricardo de Souza, meu grande amigo Ricardinho, 43 anos de idade, lutou muito, mas muito contra a Covid-19. Estava entubado, não resistiu, faleceu hoje por volta das 9h30 da manhã. Inclusive nós temos a foto do Ricardinho aí. A gente vai colocar a informação confirmada pelo presidente do Independente, o André Massaro. Depois o Thiago Mesquita, doutor Thiago Mesquita, entrou em contato também para informar o falecimento do Ricardinho. Só de ver a foto dele dá uma dor no coração, porque eu tinha uma amizade muito forte com o Ricardinho. Ele começou a trabalhar no Independente em 2011. Foi trazido pelo Lucas Moraes, que na época o presidente era o Marcelo Assis, mas o Lucas Moraes trabalhava junto com o Marcelo Assis e ele acabou trazendo o Ricardinho para trabalhar no Independente. Inclusive o Lucas Moraes é padrinho de casamento do Ricardinho com a Alessandra Mendes da Mata de Souza, né? A quem a gente manda um forte abraço e que tenha muita força nesse momento. O Ricardinho não tinha filhos, tá? E ele trabalhou também na Inter. Trabalhou na Inter no tempo do Taimon Bueno, como o Taimon era presidente do time da Inter, ele trabalhou como roupeiro. Então, ele vai ser velado amanhã, a partir de 1h da tarde, no Monumental, e em seguida, às 4h da tarde, ele será sepultado no Cemitério Parque. Mas olha, que notícia triste. Olha, acabou com o meu dia, porque ele faleceu 9h30 da manhã. Um pouco antes do almoço, o André Massaro entrou em contato comigo e falou: olha, perdemos nosso amigo. Pô, mas sabe quando... Eu já ando triste com essa pandemia, de ver o centro fechado. Sabe, eu tô bem assim, não vou usar o termo desanimado, mas tô triste, sabe? Dificilmente eu rio mais, assim. É claro, aqui no Pimba nos Esportes, de vez em quando tem umas brincadeiras, claro, sadias, e que vale a pena a gente... animar quem está do outro lado. Porque é tão difícil a vida, e às vezes a pessoa utiliza o nosso programa para esquecer um pouco dos problemas da loja fechada, da pandemia, do amigo que está internado, do parente que está internado. Mas ultimamente tem sido muito difícil, sabe? Eu estou muito triste e a cada dia que passa eu fico mais triste. E essa notícia do Ricardinho, sabe? Deu no meio, sabe? Deu uma baixada na minha bola meio grande, sabe? Tudo bem, Marcelo? Boa noite. Boa noite, Edmar. Boa noite, Robson, Igor, amigos. É triste. Eu conheci o Ricardinho na Inter de Limeira. Ouvi algumas vezes. A última vez que eu acho que eu ouvi foi na eleição do Independente. Isso, ele foi verdade. Lá, estava lá, ele até serviu um café para mim, para o segurança que também trabalhou na Inter. E eu tinha notícia do Ricardinho junto com o seu Pascoal. Então o seu Pascoal sempre falava: a gente está acompanhando, está vendo. Eu soube que o seu Pascoal recebeu a notícia, foi muito duro para ele, porque ele estava... Se tinha uma pessoa que estava extremamente otimista para a recuperação, era o seu Pascoal, que trabalhava junto. E o Ricardinho, ele tem um cargo, Edmar, que é muito pouco visto pelas pessoas, mas é extremamente importante, né? Então, para quem acompanha, e agora que eu estou trabalhando também com futebol, chega o ônibus antes... tipo 2h30 antes, os roupeiros vão lá, arrumam o vestiário, limpam o vestiário, para depois os jogadores chegarem 1h30 depois. Então, lamento muito. Eu falei com o presidente André Massaro também hoje. Tentei falar com o Gaia, eu sei o quanto que o Gaia gostava dele também. Muito. Eu não consegui falar com o Gaia, até imagino, né, o motivo. Então mandar um abraço para Alessandra, né, que é a esposa dele, para a família. Uma pessoa do bem, sempre nos tratava muito bem e sempre mandava recado, viu, Edmar? Desde que eu acompanhei, inclusive no dia da eleição do Independente, ele falou: poxa, Marcelo, parabéns pelo que você está fazendo no programa. Até arrepia, dói até um pouco de falar, que ele falou: poxa, você trata a gente bem, pô, eu gosto muito do Edmar. E assim, Edmar, eu sou prova viva que o quanto que ele gostava de você. Não, muito. Para você ter uma base, viu, Robson Bernardo, um abraço para você, boa noite. O pai do Ricardinho também é roupeiro e do Atlético Paranaense. Há muito tempo o pai do Ricardinho é roupeiro do Atlético Paranaense. Então, quando o Vasco ia jogar na Arena da Baixada, o Ricardinho pedia para o pai dele, olha, arrepia, separar uma camisa do Atlético para trocar com o roupeiro do Vasco
para me presentear. Então eu tenho umas 2, 3 camisas do Vasco, uma delas do Rodrigo, porque eu falei pro Ricardinho, o Ricardinho, eu gosto muito do Rodrigo, zagueiro, que jogava com o Nenê, o Rodrigo, que teve embolia pulmonar, jogou no São Paulo, na Ponte Preta. E o roupeiro, pai do Ricardinho, conseguiu trocar com o roupeiro do Vasco a camisa do Rodrigo. Então eu tenho na minha coleção essa camisa, que é uma das mais importantes que eu tenho, porque eu gosto do Rodrigo. E o Ricardinho fazia isso. Então a gente tinha uma amizade além do Independente, além da Inter. Então por isso que a notícia hoje deixou a gente bem derrubado. Boa noite. Boa noite, Edmar, Pilon, Igor, os amigos aí que estão nos vendo e estão nos ouvindo também. Realmente, Edmar, uma notícia muito triste, né? A gente fala de um ser humano aí, o Ricardinho, né? Que tem essa identificação com o Independente, né? Desde 2011, né? Fez parte daquele grupo que conseguiu o título, né? Em 2011. Então, quando a gente fala de um funcionário que está no clube desde 2011, a gente entende que há uma ligação ali muito forte também, e isso na prática, né? Todos vocês aí vivenciaram também, do ser humano que é. E a figura do roupeiro em qualquer clube de futebol, né, Edmar, é impressionante como eles são queridos pelos jogadores, né? A gente vê isso aí em todos os clubes. Eu mesmo tenho uma experiência dessa. O roupeiro que eu trabalhei em 2003, eu falo com ele até hoje, é meu amigo, é uma identificação que a gente tem. Então, assim, com certeza o Ricardinho tem essa importância para o Independente, a gente sente muito. E detalhe, né, Igor Sedano, boa noite a você também. Na postagem que eu fiz, eu coloquei lá da morte do Ricardinho, né, e disse, olha, não gostaria de dar essa notícia, mas estou informando que ele faleceu na humanitária, estava entubado há 2 semanas, liguei na funerária Gulo, falei com a Marcela, minha grande amiga Marcela, que confirmou a morte do Ricardinho, e eu não gosto de noticiar assim, morte sem confirmar, né, porque durante 20 anos eu já tive algumas surpresas desagradáveis, que você coloca que uma pessoa morreu e depois ela não morre, fica ruim. Então eu chequei a informação, coloquei. E o que me chama a atenção foi o que o Robson acabou confirmando, como a figura do roupeiro, como o roupeiro é querido no clube. Exato. Porque na postagem que eu fiz, tem muitos jogadores que passaram pelo Independente que são meus amigos no Facebook. Então o Fabiano Reves, por exemplo, goleiro, que jogou na Avenida contra o Corinthians numa Copa do Brasil. Meu Deus do céu, ele escreveu assim, como que pode o Ricardinho ter morrido? Diogo Medeiros, grande meio-campista. Lucas Marques, que está jogando na Ásia. Rodney, lembrou, olha, trabalhei com o Ricardinho na Internacional. Então, muitos jogadores que acabaram colocando sua mensagem nesta postagem que eu fiz. Igor, boa noite. Boa noite, Edmar. Boa noite, Romarinho, o Pilon, a todos. Nós não temos como mostrar o Igor, porque ele está na técnica central hoje, só na voz do Igor hoje. Sim, só na voz. Mas ele foi uma excelente pessoa, né, Edmar? Uma pessoa que se comunicava com todo mundo, brincalhão também. Um profissional gigantesco que o Independente teve, a Inter também teve. O pessoal do grupo do Repórteres em Ação até comentou que ele trabalhou no Vossa em 2017. Isso, perfeitamente. Então, você vê que era uma pessoa querida, né, Edmar? Você colocou lá o nome dele e a questão da mensagem que você fez. Todo mundo nos grupos acabaram respondendo, lembrando dele, de alguma passagem dele, de algo que acabou marcando. Então, o mais que a gente pode fazer aqui hoje é prestar essa solidariedade à família dele e também ao Independente, que está em luto hoje, nesta quinta-feira, viu, Edmar? Então vamos dedicar o programa hoje ao Ricardinho. Volto a dizer, ele será velado amanhã, 1h da tarde, no Monumental, e em seguida, 4 da tarde, será sepultado no Cemitério Parque. Então, em nome do presidente do Independente, André Massaro, nossas condolências pelo falecimento do Ricardinho. Lembrou bem o Marcelo Pilon, na figura do Álvaro Gaia, que tinha um carinho todo especial, ligou para mim dizendo, olha, nós estamos dando toda a assistência possível ao Ricardinho, mas infelizmente ele acabou falecendo. Então, nossos sentimentos, Alessandra, força aí para você, para toda a família, e descanse em paz, meu grande amigo Ricardinho. Você marcou sua passagem aqui na Terra como um grande profissional e um grande amigo, tá bom?